Olá gente, olá mestres, tudo bom? Gostaria de falar com vocês hoje sobre uma particularidade muito interessante da fotografia digital, uma informação que pode nos auxiliar muito daqui para frente, nas próximas fotos e nos próximos trabalhos que a gente fizer por aí. Na fotografia digital e nos sensores digitais, eles funcionam muito melhor, eles têm uma resposta muito melhor com mais luz do que com menos luz, ou seja, as partes mais claras da imagem têm muito mais informação e muito mais qualidade do que as partes mais escuras da imagem. Isso acontece devido à própria característica dos sensores digitais. Como a gente pôde ver na parte de sensores, na parte que eu abordei sensores, luz é energia e quanto mais luz chega nos sensores, mais ele emana energia para o processador para isso virar informação de imagem, para isso virar pixel, informação de imagem, com tudo, com todas as informações que a gente precisa ter para isso virar imagem. Fotografia digital é linear, exata e matemática. A resposta de luz e sombra dos sensores digitais é linear, ou seja, o gama é linear. E isso fica muito diferente da visão humana e do filme, como o filme reagir, como a gente mesmo enxerga assim no mundo luz e sombra, né? Porque a gente enxerga de uma maneira muito mais orgânica e o filme também representava de uma maneira, captava de uma maneira mais orgânica, porque no filme, diferente do sensor, no filme era grãos, aletos de prata, e eles eram de vários tamanhos diferentes, distribuídos de forma aleatória. E o nosso olho também, a distribuição dos cones e dos bastonetes do nosso olho, eles são de maneira orgânica, eles são distribuídos de maneira aleatória, diferente de como é constituído o sensor. Os fotodiodos do sensor é um do lado do outro, é padrão matemático. Isso faz com que os arquivos digitais eles sejam uma coisa com padrão de repetição algorítmica matemática mesmo. E isso acaba refletindo de como as imagens são reproduzidas no meio digital também. Por isso a resposta de luz e sombra, ela acaba ficando muito esquisita, muito artificial. E para corrigir isso, os softwares e processadores das máquinas, elas acabam fazendo um remapeamento e acabam distribuindo essas informações de luz e sombra de forma aleatória, deixando as imagens com uma aparência mais orgânica mesmo, para ser muito mais parecida com como a gente enxerga luz e sombra por aí, né? E graças a isso a gente consegue ter mais flexibilidade nos arquivos, porque essas informações de gama vão abertas nos arquivos RAW. Assim como a temperatura de cor, várias informações no arquivo RAW vão abertas para que a gente possa manipular depois no Camera Raw ou no próprio Lightroom. Isso dá uma grande flexibilidade quando a gente vai mexer em exposição, brilho. Isso faz com que a gente acabe ganhando dois stops de latitude de exposição a mais. Latitude de exposição é como a capacidade que as câmeras têm de registrar informação nas altas luzes e nas baixas luzes. Por exemplo, onde tem muita luz, assim, está muito estourado, a gente quase não consegue ver a imagem, de tão estourado que tem, fica parecendo uma folha de papel em branco. Ao contrário também, as partes muito escuras da imagem, aquele preto muito profundo, a gente também não consegue ter informação, acaba virando um preto profundo, um preto liso. Então, quando a máquina, o sensor, ou o filme, ou até o olho humano consegue registrar, enxergar informações, tanto nas áreas mais baixas de luz, mais difíceis de enxergar, como nas áreas mais estouradas de luz, consegue ter informação nisso, é uma latitude de exposição, é um range grande, é uma grande latitude de exposição, é um contraste menor, a gente consegue ter informação nas altas luzes como nas baixas luzes. As câmeras digitais têm uma latitude de exposição de 6 stops. Como a gente viu, os stops são os pontos, né? São os pontos de fechamento de diafragma ou de obturador, ou pontos menos de luz. A cada stop para baixo é metade de luz do stop anterior. Então 6 stops, ou seja, são 6 vezes menos luz ele consegue enxergar, ou 6 vezes mais luz eles conseguem captar informação. E nos arquivos RAW a gente ganha 2 a mais, então a gente fica com um range de 8 stops, de 8 pontos de latitude de exposição. Na época dos filmes, alguns filmes chegavam a 12 stops de latitude. O olho humano, por exemplo, o olho humano tem uma latitude espetacular, ele chega a mais de 15 stops. O olho humano é fantástico, nenhuma máquina nunca vai reproduzir a capacidade do olho humano, né? A complexidade e a capacidade do olho humano. Então, gente, para explicar um pouquinho mais sobre latitude de exposição, sobre os range que as câmeras conseguem captar, a gente tinha essa cena aqui desse curta, né, que a gente produziu. E aqui nesse curta, o diretor,
ele queria que sempre as janelas da casa nunca estivessem estouradas, sempre tivesse com informação do que tem lá fora, como se fosse um quadro mesmo. As janelas, ele queria que elas virassem um quadro. Então a gente teve que colocar muita luz, mas muita luz mesmo na casa, para poder competir com a luz do sol, que é muito mais forte. Tanto que é normal, vem fotos que aparecem as janelas no quadro, que sempre as janelas estão estouradas. E aqui, né, nessa cena, vocês percebem que não está estourada a janela, né? Por mais que tenha mais luz, o chão lá fora está um pouco estourado, a gente percebe que a gente consegue ter informação, a gente consegue ver os atores, a gente consegue ver a mata. Então, para isso, a gente teve que colocar muita luz mesmo aí dentro da casa para poder competir com a luz do sol. Vocês percebem que mesmo no reflexo ali embaixo da janela, já, por exemplo, já estourou. Já sumiu completamente a informação do chão, da madeira, da textura da madeira, já estourou. Então, a latitude de exposição não conseguiu chegar nesse nível de branco estourado ali. E aqui dentro da casa está um pouco escuro assim, justamente porque o diretor queria essa sensação sombria da casa estar mais escura sempre, de solidão e tal, né? Então, latitude de exposição é isso, é o tanto que a máquina, que as câmeras conseguem registrar nas super altas luzes, que está estourada ali, tanto nas áreas de muita sombra, né? Também que a gente consegue ter informação de textura, informação que não fica um preto absoluto, um preto liso. Então na fotografia digital ela funciona muito melhor nas áreas claras que nas áreas escuras. Isso porque a fotografia digital ela é linear, ela é sempre ao quadrado. Para vocês terem ideia, imagina uma câmera digital de 12 bits, que para codificar a sua captura, ela reproduz dos 4096 tons de cinza. Então 2048 tons de cinza significa metade da luz do valor anterior. Isso que é o gama linear, isso que é a fotografia linear. Ela é exatamente proporcional, a luz é exatamente proporcional ao nível codificado. Então você imagina que nesses 6 stops de exposição, nesse total de nuances de tom de cinza que uma câmera digital é capaz de registrar, vamos supor que ela é capaz, na sua codificação, de registrar 4096 tons de cinza. Metade, 2048, metade desses tons, dessas nuances, desses tons de cinza, ela está concentrada nas áreas mais claras da imagem. Um quarto disso, 1024, está concentrada um stop para baixo, um ponto mais escuro. Ou seja, em um ponto mais escuro apenas, ela tem um quarto, ela já perdeu muita nuance. E no próximo stop ela tem um oitavo, ela tem 512, ela perdeu mais ainda. E no próximo stop, no próximo ponto mais fechado, que é o ponto mais próximo das áreas mais escuras da imagem, ela só é capaz de reproduzir 64 tons de cinza. Então você imagina num total de 4.098 tons de cinza que ela consegue reproduzir nas áreas mais escuras, no mais escuro dela, ela só consegue reproduzir 64. Então na fotografia digital, luz significa sinal codificado. Quanto mais luz, melhor. Não é que quanto mais luz, melhor. Ela funciona melhor nas áreas claras. Nas áreas mais claras ela vai ter melhor resposta. Só que você também não pode estourar a imagem. Você tem que saber disso, saber que nas áreas claras ela funciona muito melhor, mas você também não pode deixar estourar a imagem, porque onde estourou a imagem também, se ela ultrapassar muita luz nas áreas mais claras da imagem, ultrapassar a latitude de exposição que ela consegue suportar, vai estourar essas partes claras da imagem, elas vão estourar também, não vai ter nuances de tons, porque vai ser o branco absoluto. Então a gente tem que ter isso na cabeça, que ela funciona melhor nas áreas claras, mas também não pode estourar. A gente tem que tomar um certo cuidado, é bom ter isso na cabeça. É lógico que isso também não pode acabar com o nosso desenho de luz, da fotografia de luz e sombra. Tudo vai depender do que você precisa de informação na imagem. Você tem que balancear, você tem que ter isso na sua cabeça. E uma ferramenta que é muito bacana para nos auxiliar, para a gente conseguir detectar, assim, além do fotômetro, óbvio, né, onde você mede a luz, é o histograma. Não sei se vocês usam, se vocês têm o hábito de ler no histograma, como é que está funcionando essa escala de luminância no histograma, mas é uma ferramenta muito útil
porque ele consegue apontar justamente onde está estourando na imagem, onde está com black absoluto, e a gente consegue mapear pelo histograma, ver a quantidade de pixel, as zonas que está, se está muito escuro, se está muito claro, e a gente consegue saber exatamente que ponto da imagem que ela está com mais nuance, que ela está com mais qualidade de pixel, que ela está com mais profundidade de cor e com mais nuances de tons, né? Sabendo como uma fotografia digital funciona. Então, vamos identificar, vamos entender como um histograma funciona, né? Então, o histograma é uma ferramenta muito bacana para a gente começar a aprender a ler, utilizar. O histograma é assim, ó, a gente está olhando aqui esse histograma da máquina, assim, você percebe que eles são divididos em quatro retângulozinhos, assim, né? Na parte da esquerda estão as baixas luzes, as sombras, e na parte da direita estão as altas luzes, né? E dentro tem o gráfico que nos traz informações, né? Nos traz informações de luminância. Tem duas linhas, né? Uma linha vertical e uma linha horizontal, assim. Na linha vertical ela representa a quantidade de pixels, né? Quanto mais alto, mais pixels vai ter dessa imagem nesse tom. E a linha horizontal ela significa a luminância, que é onde está esse gráfico. Para o lado esquerdo são as partes mais escuras da imagem, né? Para o lado mais esquerdo são as áreas mais escuras. No centro são os meios tons e do lado direito são as áreas de altas luzes, mais claras da imagem, né? Como já foi falado anteriormente, a parte mais clara da imagem, nesse primeiro retângulo da direita para a esquerda, é onde tem mais informação. Se a gente for comparar ao nível que é codificado, que a gente já viu que o nível codificado tem relação com o nível de luz que chega no sensor. Então as partes mais claras é onde se consegue maior quantidade de tons, maior informação de imagem, né? Que a gente já viu que numa câmera digital de 12 bits, se ela consegue codificar 4096 tons de cinza ao todo, metade, exatamente metade de todos esses tons, 2048 tons de cinza, eles estão concentrados nesse primeiro retângulo da direita para a esquerda. A gente fala em tons, eu quero deixar bem claro que a gente está falando em tons de cinza porque o sensor digital ele só consegue reproduzir preto e branco. Depois que vai acontecer a interpolação de cor. Então quando a gente está falando em tons de cinza, serão reproduzidos cores também. Quantos mais tons de cinza, mais cores ela consegue reproduzir em sua interpolação de cor mais tarde também. Já no próximo retângulo, indo para a parte de sombra, o próximo retângulo da esquerda, a gente já reduz pela metade essa quantidade de tons. A gente consegue 1024 tons. Já no próximo retângulo também para a esquerda, para o lado das sombras, a gente vai chegar a 512. E no último, a gente chega a 64 tons de cinza. Então vai perdendo sempre ao quadrado. Então é preferível sempre imagens mais claras, que a gente consegue mais informação, tanto de tons, de textura, de tudo, né? O sensor digital ele funciona melhor com mais luz, ele codifica melhor as imagens na parte, a codificação da imagem, dos tons, tem relação com a luz, direta com a luz. Quanto mais luz, mais ele vai codificar com mais informações. Só que tem o problema das áreas estouradas, você não pode estourar. Então aqui, né, nesse histograma, a gente pode perceber que a gente tem um gráfico aqui, né? A gente pode perceber que no último retângulo ali da esquerda é as partes mais escuras da imagem. Você percebe que tem mais pixel nessas partes mais escuras, nessa imagem, né? Não está clipado no preto absoluto. Quando o histograma ele chega muito para a esquerda e ele é interrompido, esse gráfico, a gente percebe que a gente está clipado no preto, tá? Chegou no preto absoluto. Aqui, por exemplo, a gente não está no preto absoluto ainda, tem um espacinho aqui, nesse aqui, né? Tanto para o lado direito, a gente também não está no branco absoluto. Essa era uma imagem que daria para esse gráfico andar um pouquinho para a direita, um pouquinho mais. Poderia abrir um ponto. Ela clarearia a imagem mais e teria mais informação, tá vendo? Observando esse gráfico, esse histograma, dá para ver que daria para abrir mais. Daria para ter mais luz nessa imagem. Olha o espaço que tem. Até estourar tem um belo espaço. Porque a imagem ela só estaria clipada, estourada nas altas luzes,
se o gráfico tivesse grudado aqui, interrompido, né? Como a gente vai ver agora na leitura dos próximos histogramas aqui, né? Essa próxima imagem aqui é de uma cachaça, de um produto que eu fotografei, né? Então aqui eu queria fazer um fundo branco estourado. Essa, por exemplo, essa exposição eu errei. A quantidade de luz do fundo branco não está estourado. Eu queria clipar o fundo branco. Você percebe que não está um branco absoluto, ainda não está um branco de recorte, porque ainda tem uma areazinha aqui, tá vendo? Do lado direito. Até clipar essa parte branca, essa parte do primeiro retângulo aqui é a parte do fundo branco, você pode ver. A cachaça, o amarelo da cachaça, ela tá entre o segundo e terceiro retângulo indo para a esquerda. Olha lá, você percebe que tá nessa área, né? A cachaça. Então tá bacana quanto à luz essa imagem. Ela tá com bastante tons, tá com bastante qualidade. O único problema é que eu não clipei o branco estourado. Isso vai me dar trabalho para recortar depois. Eu deveria ter estourado mais esse branco. Esse histograma nos informa isso, né? Então, gente, vamos dar uma analisada em mais esse histograma agora também. Esse histograma dá para perceber que pela quantidade de pixel para essa montanha que está fazendo, que a maior parte dos pixels está concentrada nas partes escuras da imagem, né? Nos tons mais escuros. A maior parte dos pixels estão concentradas nos meios tons para as partes mais escuras. Você pode ver a curva dessa montanha está nas partes mais escuras mesmo da imagem. A maior parte dos pixels estão nas partes escuras, então dá para perceber que é uma imagem escura. E ao mesmo tempo que é uma imagem escura, dá para perceber que tem alguma áreazinha estourada ali. Dá para ver que clipou ali na parte da direita, nas altas luzes clipou. Provavelmente é o céu. Vamos abrir para a gente ver essa imagem aí. Olha, dá para ver que é uma imagem que predomina os tons escuros mesmo, né? Por conta das madeiras, das árvores, desses musgos. Mas é uma imagem que está escura. E apesar de ela estar escura, ela está um ponto mais escura, mais fechada. Porque eu tentei nivelar justamente as partes que estouram ali do céu, ali lá no fundo. Talvez não dê muito para a gente ver, mas o céu atrás das plantas está estourado. Que é onde está clipado ali embaixo. Então a gente deveria ignorar esse céu e clarear mais essa imagem um pouquinho, para ela trazer mais informação mesmo. Mas é uma imagem que tá legal, não tá ruim não. Ela olhando o gráfico aí, ela tá legal. Já no segundo quadro, no segundo retângulo tem bastante coisa, no terceiro tem bastante coisa da direita para a esquerda. Então ela tá ok, tá uma imagem que tá ok. Daria para clarear mais, para trazer mais informação, mas ela não tá ruim não. Esse aqui é o último histograma que a gente vai analisar, para vocês verem como ele também... A ideia aqui era clipar a imagem no preto, né? Era fazer uma foto dessa banda em fundo preto e era deixar esse preto clipado mesmo, esse preto absoluto, como se fosse para recorte mesmo. Preto absoluto, sem textura nenhuma, a ideia era essa, né? Então você percebe como aqui no gráfico a gente consegue ter essa informação também no histograma, né? Você percebe como o histograma está todo pro lado esquerdo, está clipado, o gráfico está interrompido, ou seja, o preto está estourado. E a parte do rosto dos atores, ó, você percebe que está aqui, é onde essa parte bem de baixo aqui, está mais pro lado direito. Você percebe que chega no segundo retângulo da direita para a esquerda, é onde está o rosto mais claro aí, de um dos músicos, né? O rosto do outro músico está aqui no próximo retângulo, à esquerda. Esse aqui. E a ideia era essa. Então o histograma está nos informando isso, né? É como... Não existe histograma errado, né? Não existe histograma errado. O histograma, ele informa e tudo vai depender da estética que você está buscando, né? Então o histograma é um elemento muito útil. E uma particularidade que é engraçado, quando a gente fotografava com filme, era o inverso que a gente tinha que fazer, né? Na fotografia com filme, a gente fotografava sempre um pontinho mais fechado, meio ponto mais fechado, a gente fotografava para sombras e na hora da revelação a gente puxava o filme para clarear aquela partes escuras. Na fotografia digital tem que ser totalmente ao contrário. A gente fotografa abrindo um pouco mais para entrar mais luz e na hora do processamento a gente desce, a gente abaixa tudo. Ou seja, a gente fotografa trazendo mais informação de pixel, de tudo, e no processamento, se a gente quiser escurecer, a gente escurece. É lógico, a gente só não pode perder
o desenho de luz e sombra. Tem que estar marcado o desenho de luz e sombra. E aí você tem que saber também, aquilo que eu já falei antes, na sua imagem, na sua cabeça, você já tem que pensar no contraste, saber o que você quer de cada imagem, qual a experiência, conforme vocês vão vendo, vão fotografando, vão fotometrando, vocês vão poder saber mais. Mas é muito importante a gente saber como é que o sensor reage, para a gente poder tirar o melhor dos nossos sensores e poder tirar o melhor das nossas fotos. Porque um arquivo digital de qualidade, uma exposição bem fotometrada, uma foto com uma exposição bem feita, é a chave para um workflow muito bacana, para um pós-processamento muito bacana também depois. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tenham apreciado essa particularidade dos sensores digitais, que é importante a gente saber, essa parte mais matemática, mas não é para a gente travar por causa disso. É só uma particularidade do sensor que, se a gente souber como ele funciona, a gente pode tirar melhor proveito para as nossas fotos, para as nossas imagens. Não é para travar, não é para ficar pensando em matemática, não é para virar uma pessoa super técnica, é só para saber isso. Aprender a analisar o histograma, aprender a fazer alguns testes também com a câmera de vocês. E entendendo isso, vocês vão ter melhor resposta por ali. E dali, sabendo isso, eu acho que a parte técnica e o conhecimento, ele serve para libertar a gente, para dar ferramenta para a gente libertar. Afinal de contas, eu acho que a técnica ela está sempre a serviço da estética. Quando a gente pensa numa imagem, quando a gente pensa numa foto, num trabalho, num projeto que a gente quer fazer, a gente visualiza aquela imagem mental antes e pensa naquela coisa linda, né? Daí a gente pensa, como é que eu vou conseguir chegar nesse resultado final? E é aí que entra a parte técnica. Através da parte técnica que você vai conseguir dirigir todos os elementos, vai conseguir tirar o melhor de cada elemento, de cada parte do seu projeto, para aquela imagem final sair daquela maneira que você tá imaginando. Então, não é para travar, é para libertar. Esse é o tipo de conhecimento para libertar, para vocês terem arquivos de mais qualidade. Até no pós-processamento, depois, vocês conseguirem ter arquivos melhores para vocês trabalharem. Agora que na edição, no Photoshop, vocês terem arquivos com mais qualidade, com mais profundidade de cor, melhor para vocês trabalharem também. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Boas fotos e vamos que vamos. Compartilhe esse conteúdo com mais gente, com mais fotógrafos. Vamos ajudar essa comunidade, vamos ajudar a elevar o nível da fotografia por aqui. Muito obrigado.